Conexão Ciência. Bom, a química é uma ciência que estuda as transformações das matérias, transformações da natureza, como são compostas essas matérias. Nós temos a união de átomos, vão gerar novas moléculas, e essas moléculas vão gerar substâncias, a união dessas moléculas, com várias moléculas. Nós, na química, nós estudamos bastante esse tipo de transformação, essas reações químicas que acontecem. Tudo que você olhar, ao seu redor é química. Então, por exemplo, lá para você transformar a uva em vinho, o suco de uva em vinho, você tem uma transformação de moléculas. Você tem moléculas de açúcar se transformando em etanol, em álcool. Então, os químicos estudam todos essas reações, esses mecanismos de reações, como acontecer, como aumentar a velocidade. E aí você tem várias áreas, sub-áreas da química que são importantes, que são divididas principalmente em quatro, que é a química orgânica, inorgânica, química inorgânica, físico-química e analítica, química analítica. Então, a química orgânica é essas reações com carbono, hidrogênio, essas reações como eu acabei de citar, de glicose, da transformação para o etanol, Então a química orgânica estuda bastante essas reações que acontecem em reações orgânicas. Já a química inorgânica está relacionada com os materiais inorgânicos, como o nome próprio diz, os ácidos inorgânicos, sais, NaCl, KCl, e aí vai, sais, óxidos, complexos inorgânicos. E já a fisicoquímica, ela estuda bastante a parte relacionada à cinética, termodinâmica envolvida nas reações, calor liberado, calor absorvido, como separar essas substâncias, utilizando aí alguns mecanismos, fornecendo calor, fazendo uma destilação e além disso, como modificar a superfície de uma substância. Então, a gente estuda tudo isso. Por exemplo, você vai passar lá um removedor numa determinada área, como que está envolvida a química ali. Então, tem a química inorgânica, que tem o solvente que vai interagir com a tinta. E também tem aí o processo de físico-químico, que vai ter uma adesão desse material que você vai aplicar na superfície e vai gerar uma nova superfície de contato que vai depois ser repintada ou ser transformada. Então a química está em tudo quanto é lugar. E a química analítica, a área da química é responsável pelas determinações. Então quando a pessoa fala assim, olha, tem tantos miligramas por litro de cafeína no seu café. Então foi uma análise química realizada com o método analítico para confirmar que aquela concentração de cafeína estava no café. Ou, olha, tem pesticidas presentes na água. Então, logicamente, se tem pesticidas presentes na água, é porque foi desenvolvida uma metodologia, tem a química orgânica, que é o pesticida. Aí você tem ligado a química analítica, que é um processo de extração, junto com a fisicoquímica, que de repente você tem uma mudança de superfície ali para você melhorar a extração desse pesticida que está na água. E aí vem a química analítica, que é um método para comprovar que realmente aquela concentração ela tem uma certa expressa a realidade, Ela é precisa e ela é exata. Então a química está presente em todo lugar, e a química logicamente é uma ciência fascinante. E quanto mais você descobrir, quanto mais você investigar, quanto mais você estudar sobre química, mais você vai ficar fascinado sobre ela. Conexão Ciência.